Eu gostaria de perguntar se tem algum visitante aqui que não foi abraçado. Levanta a mão, que a igreja vai abraçar você, toda a igreja. Foi sério, viu, irmãos? A menina veio aqui e até disse que estava me dando puxão de orelha. E eu disse para ela, não é meu problema, é problema da igreja que você está frequentando. Ela disse que estava aqui há 3 meses, há 3 domingos, e não tinha recebido atenção. Isso é sério, né? 3 vezes, não recebeu nenhum abraço, significa que os irmãos abraçaram outras pessoas e ela ficou sozinha. Não sei, nem gostaria que ela ficasse em pé. Se ela tiver, não fique em pé não, porque a senhora iria lá abraçá-la. Tá. Eu creio que não, porque eu acho que ela viajou para passar esse período com a família. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias. Hoje eu quero conversar um pouquinho com os irmãos, como sempre fazemos nessa manifestação fantástica de Deus se tornando carne em Cristo Jesus. Claro que nosso momento, a nossa cultura é um prato cheio para falarmos sobre esse tempo. Mas eu queria conversar com os irmãos sobre um dos textos mais bonitos desse momento, que é o relatado por Lucas, historiador Lucas, que se encontra no capítulo 1 de Lucas. Esse tempo, desde dezembro, eu começo lendo alguns textos e pensando sobre eles, e faço isso todos os anos, para que eu reavive a minha memória de detalhes tão importantes desse tempo em que Deus nos visitou e se fez presente conosco. Lucas capítulo 1, do verso 39 até o 56. Vamos fazer essa leitura, irmãos, alternadamente, para que os irmãos também participem desta preciosa leitura. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. Agiu com o seu braço valorosamente
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. A favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Que Deus nos abençoe, irmãos, através da sua palavra já abençoada. Vamos orar novamente, irmãos. Pai amado, nós queremos celebrar o Senhor de todo o nosso coração, por esse presente maravilhoso, que é Jesus Cristo, que trouxe todas as realidades celestiais e as tornou, Senhor, eminentes, palpáveis, desfrutáveis, disponíveis para todos os seres humanos. Deus, nós queremos agradecer o Senhor por todos esses recursos. E nós queremos, ó Deus, nessa noite, pedir que o Senhor nos ajude a desfrutarmos, ó Deus, desse texto sagrado. Que nos fala, ó Deus, desses momentos tão especiais. E que a nossa vida, ó Deus, mesmo em meio a essa leitura da nossa cultura desse momento, mas que possamos nos focar no real sentido do Natal. Que o Senhor nos dê, ó Deus, apesar do nosso contexto cultural e às vezes, apesar de nós mesmos, o Senhor nos dê o foco correto desses dias e que possamos pensar nessa realidade tão maravilhosa que assombrosamente o Senhor alegrou o nosso coração com esta maravilha que o Senhor realizou na vida da tua serva. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, ajude-nos a entender esse texto. E encha-nos, Senhor, do conhecimento do Senhor de uma maneira muito especial. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, como eu disse, esse é um tempo complicado, porque nós temos, por um lado, toda uma tradição, um marketing, as pessoas querendo faturar. E muitas das pessoas que não estão aqui hoje é porque a semana delas foi uma semana muito puxada e trabalharam hoje e não vieram. E às vezes, irmãos, nós somos como crentes, empurrados com essa cultura do Natal moderno e esvaziamos o conteúdo do Natal real. E eu estava pensando sobre esse texto e eu me deparei com o contexto desse texto, que o anjo do Senhor estava trazendo a notícia inacreditável. Uma notícia que para acreditar tem que ter um elemento espiritual trabalhando a mente para que isto seja crível. O texto nos fala de uma virgem que engravidou-se sem nunca ter tido uma relação sexual. E ainda mais, essa virgem se engravida do Filho do Deus eterno. E que esse Filho viria como resposta desse Deus, uma resposta de graça, de bondade, de misericórdia e de amor em direção aos pecadores. Mas o que é mais incrível é que uma velhinha estaria grávida também. E essa velhinha era prima dessa jovenzinha.
E Deus trabalha essa família de uma maneira espetacular. Uma jovenzinha, virgem, que nunca tinha tido relação sexual, grávida. Uma velhinha, esposa de um sacerdote, que nunca teve condições de dar à luz, porque era estéril, também estava grávida. Um Deus que escolheu aquela família de uma maneira soberana para visitar essas duas mulheres. Quando o anjo do Senhor anuncia à jovem Maria que ela estava grávida, que ela iria conceber o Filho de Deus, a velhinha já estava com 6 meses de gravidez. Ela, num primeiro momento, a jovem não quis acreditar. Mas no segundo momento, ela argumenta com o anjo. Ele diz que tudo seria possível àquele que acreditasse. E ela termina o contexto do nosso texto, diz assim: então disse Maria, o verso 38 de Lucas capítulo 1, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E aí o anjo ausentou-se dela. Missão cumprida. Momentos fantásticos da manifestação de Deus. Deus presente, um Deus que tem um projeto, um Deus que faz acontecer os seus projetos, porque João Batista teria que ser um pouquinho mais velho, até para ter o respaldo da cultura judaica para batizar a Jesus, porque se assim ele não fosse, ele não poderia batizar a Jesus Cristo. Então Deus arquiteta, Deus trabalha, Deus move todas as realidades para esse momento. E eu entendo, irmãos, que esse momento é um momento muito, mas muito sério para a vida dessa jovem mulher, que é Maria, e o seu esposo. Entre esse anúncio e o nascimento de Jesus, decisões difíceis, uma espera ansiosa por parte de Maria e José, iriam ocupar o coração desses dois servos de Deus. Mas Maria se comporta muito bem. Ela faz uma viagem e decidiu visitar. Claro que ela trabalha em cima daquilo que Deus havia anunciado para ela. Se Isabel estava grávida, com o mover de Deus, Isabel era esposa de um sacerdote. Então, aonde buscar esse amparo? É com Isabel. Ela se porta de uma maneira fantástica, ela vai para junto da prima mais velha, que já tem uma história, uma caminhada com Deus de Israel, e ela vai passar um tempo ali, 3 meses. O tempo que termina o seu período de gravidez. Período de gravidez de Isabel. Ela fica ali com ela. E nesse momento em que ela vai para lá, ela, de uma maneira especial, saúda Isabel, e aí começa-se a manifestação desse Deus maravilhoso. A primeira manifestação do bebê João Batista. Ele estremece dentro do ventre da sua mãe, ao ouvir a voz da mãe do seu Senhor. E o Espírito Santo de Deus possui a Isabel naquele momento, e Isabel traduz ao coração de Maria exatamente aquilo que o anjo
teria feito. Você é muito bendita dentre todas as mulheres. E o que Deus prometeu há de cumprir em você. E o que eu acho gostoso é que quando ela olha para Isabel, ela diz assim, o que a mãe do meu Senhor está fazendo aqui para me visitar? Quer dizer, naquele momento, o Espírito de Deus, sincronizado com estas duas mulheres, constrói uma realidade fantástica, espiritual, um ambiente de manifestação espiritual de Deus na vida dessas duas mulheres. O que é interessante, irmãos, é que o que é que brota no coração de Maria? Para mim, é aqui que eu e vocês precisamos parar para pensar. Eu tenho ouvido falar muito sobre o espírito de Natal. Eu fico pensando assim, que espírito é esse? O espírito de Natal. Eu sei que vocês já ouviram isso hoje. Já ouviram essa semana. Olha o espírito de Natal. Olha o espírito de Natal. Que espírito é esse? Eu coletei aqui algumas frases. O escritor J.C. Penney diz o seguinte, o espírito de natalino é o espírito de dar e perdoar. E ainda assim eu fiquei confuso. Que espírito é esse? O Natal faz florescer um espírito inovador, uma vez por ano. Que é dezembro, não é? Outra frase. Quando você é consumido pelo espírito natalino, você se torna o Natal. Profundo isso aqui. Norman Vincent Peale, aquele escritor do Poder do Pensamento Positivo, diz o seguinte, o Natal agita uma varinha mágica sobre todo o mundo. E observamos tudo mais suave e mais bonito. Isso é um pastor falando isso. Que o Natal tem uma varinha mágica sobre todo o mundo. E aí a gente começa a observar tudo mais suave e mais bonito. O Arlan Miller, que é outro escritor, diz o seguinte, se pudéssemos guardar o espírito de Natal em jarros e abrir um jarro a cada mês do ano, seria muito fantástico. E eu ouvi, irmãos, não sei aonde, mas escrevi, porque eu carrego uns papeizinhos no bolso, e esse papeizinho fica comigo todo quanto é lugar, para uma ideia, uma frase que eu ouço. E estava escrito lá nos meus papéis, eu não sei de onde eu vi isso. Natal, tudo parece como deveria ser. Natal, tudo parece como deveria ser. A vida toda, o ano todo. A minha pergunta, irmãos, a Maria, o que é esse espírito de Natal? Claro que ela está num contexto diferente, mas ela, nesse hino fantástico que ela entoa, vai traduzir para o meu coração o que é o espírito de Natal. Em algumas traduções antigas, esse texto aqui de o Cântico de Maria é chamado de Magnificat, que é uma expressão latina que significa glória. Porque Maria, ela celebra o Senhor. Ela abre a sua alma em direção ao Senhor. E claro, irmãos, no contexto daquele ambiente,
que a sua prima está cheia do Espírito Santo. Aquelas declarações carregadas de uma experiência indizível. Claro que aquele ambiente só poderia gerar na vida de Maria um hino como esse. Essa doxologia, irmãos, é um hino de louvor ao nosso Deus. Ela nos lembra hoje que o nascimento de Jesus é muito mais do que presentes, árvore de Natal, mitos como o Papai Noel e etc. E todas as tradições que foram sendo agregadas à data durante o decorrer dos anos. E o que me parece, irmãos, é que às vezes as nossas celebrações têm muito mais a ver com o mundo, com a agenda do mundo, do que com a agenda do reino de Deus. Nós compramos, presenteamos, corremos, nos esgotamos, só com a agenda que aí está estabelecida, pelo comércio, pelo mundo, e nós esquecemos do real sentido do Natal. A época do Natal é sobre a nossa relação com o Senhor. É sobre aprender a celebrar a sua glória e a sua bondade. Maria, ela, neste hino fantástico, ela nos dá a expressão profunda e sublime de adoração. Maria aponta para mim e para você que precisa sair sem ensaio, sem premeditação, tem que brotar do coração, crente, obediente, o hino de adoração ao nosso Deus. Não é nada projetado, não é nada arquitetado, não é nada ensaiado. Que alguém escreveu, eu vou ensaiar e parecer que isso é meu, minha experiência. Maria está dizendo para mim e para você que nessa anatomia da adoração, que eu e vocês precisamos aprender não só sobre a adoração genuína, debaixo da influência do Espírito Santo de Deus, também o objeto da nossa adoração e o ímpeto que nos é dado para adorarmos ao Senhor. Eu quero juntar a Maria nessa noite, juntamente com vocês, e pensar sobre isso. O que de fato faz o espírito de Natal? O que é que a Bíblia diz sobre isto? A primeira realidade, irmãos, que eu encontro nesse texto é que o verdadeiro espírito de Natal glorifica a Deus. E aqui vai, irmãos, uma boa palavra para as nossas celebrações. As nossas celebrações de Natal têm a ver com Deus eterno. Vai glorificar o Senhor? Ou vai ser só comelança? À meia-noite. Muita gordura, alguns até com bebida. O que é o nosso foco? Sabe por que nós não vamos ter o culto do Natal na quarta-feira? É porque muita gente diz que não viria. Mas nós vamos ter culto quarta-feira. É um dia muito especial. Eu vou estar aqui, mesmo que eu esteja sozinho aqui. Porque Maria, quando todo esse contexto, Maria abre a sua alma,
Maria abre o seu espírito num brado ao Deus que ela agora está muito mais perto dele do que todo o tempo da sua vida. Ela carrega esse Deus no seu útero. E ela não tem a dimensão, porque ela é muito jovem. Ela não consegue ver muito além do que está acontecendo com ela. Ela não sabe da dor. Ela não sabe do sofrimento. Ela não sabe de nada que está nesse pacote. Mas uma coisa ela sabe. Aquele momento é um momento de glorificação ao seu Deus e ao seu Salvador. Num culto, irmãos. O Espírito Santo de Deus está presente. João Batista está presente no ventre da sua mãe, Isabel. Jesus Cristo está presente, sendo fecundado no útero de Maria, e ela cultua o Senhor naquele momento. E ela diz o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Minha alma glorifica o Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Como podemos, irmãos, glorificar a Deus no Natal? Manter Cristo no Natal, que é o lugar dele. É o lugar dele. Eu assisti uma reportagem de que nos Estados Unidos já não está mais falando sobre Jesus. É uma festa. E logo, logo também vai estar, irmãos. As nossas escolas dominicais já estão sendo esvaziadas. Os nossos cultos estão sendo esvaziados. As celebrações também vão estar sendo esvaziadas. Nós estamos comprando, o comércio está pipocando, ficamos até altas horas trabalhando, comprando, na correria, e não temos tempo e nem forças para estarmos na igreja, celebrando aquele que deveria ser o centro, aquele que deveria ser o alvo desta grande celebração. Não os leitões, não os perus, nada disso. Mas o Senhor, o Deus que nos visitou. Maria glorifica a Deus pela sua salvação. A minha alma, ou seja, para os tricotomistas, é a parte intelectiva, a parte emotiva, a parte volitiva e a parte espiritual se unem num todo para tributar a Deus toda a glória. A minha alma e o meu espírito se alegram no Senhor e engrandece, glorifica ao Deus eterno. Natal, irmãos, é tanto quanto a Páscoa para a minha e a sua salvação. Eu estava lendo sobre a Guerra de 45 e alguém disse assim, que em 8 de maio de 1945, a Alemanha se rendeu aos aliados e a guerra na Europa terminou. No entanto, o ponto de virada
decisiva que condenou a Alemanha foi dia 6 de junho de 1944, quando a invasão da Normandia começou. A morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário derrotou Satanás e o pecado. Mas o dia em que Satanás foi condenado foi quando Jesus Cristo foi fecundado. O dia que Jesus Cristo foi fecundado, ali está a condenação de Satanás e o poder do pecado de uma vez por todas aniquilado. O nascimento de Jesus é tão importante quanto a Páscoa. Então nós precisamos celebrar isso, irmãos. Nós precisamos trazer de volta a importância disso para os nossos filhos. Deixar de passar para eles as mentiras do comércio. Falar com eles seriamente. Deixar de abraçar as tradições. E dizer para as pessoas e para os nossos filhos, para as nossas famílias, o motivo pelo qual nós estamos celebrando. Não tem nenhum problema você reunir a sua família. Agora, celebre o Senhor. Quantos de nós cantamos nas nossas celebrações? Não levante a mão. Para nós não nos corarmos de vergonha. Alguns irmãos, as suas celebrações são iguaizinhas do mundo, ou talvez até pior, por causa dos testemunhos. Pessoas esperam que as nossas celebrações sejam diferentes. Mas aí é pior do que as do mundo, porque nós sabemos como não fazer e fazemos como tais. Maria diz para mim que o verdadeiro espírito de Natal glorifica a Deus. Verso 48, ele diz assim, porque contemplou esse Deus, o Deus Salvador, o Deus do impossível, contemplou, ou em outra tradução diz, lembrou da sua humilde serva. Ou seja, o verdadeiro sentido de Natal transmite-nos a mente de Deus. Um Deus que se dilata, um Deus que vai em direção aos humildes, às pessoas que precisam dele. O verdadeiro espírito de Natal transmite o que Deus estava pensando. E eu pergunto o que é que Deus está pensando sobre cada um de nós, sobre esse mundo perdido. Esse mundo que cada dia mais está distanciando do Senhor. Nós estamos fabricando, irmãos, maneiras de nos afastarmos de Deus. O que Deus está pensando, irmãos, é o que Ele pensou para Maria, para Isabel. Ele nos ama e deu seu Filho para que nós não nos apodrecêssemos. Que nós pudéssemos desenvolver na vida o nosso papel e cumprirmos aquilo que está no coração de Deus para as nossas vidas. A única maneira de aproveitarmos, irmãos, o que somos, a beleza que é quem somos. Às vezes alguém diz assim, olha, mas eu sou bom nisso. E se ele for bom mesmo, se não for uma vanglória, está a beleza dele ser o que ele é. Agora a maioria está perdendo isso. O foco, a mente de Deus, nós não estamos buscando essa realidade do Senhor. Qual é a mente de Deus? O de que é que Deus está se lembrando hoje? Com relação a mim e a você.
com relação aos araraquarenses, com relação aos que estão arrebentados porque trabalharam a semana toda até às 10 horas e hoje até às 5. Muitos deles deveriam estar aqui cultuando. Muitos deles deveriam ter trazido as suas crianças. Mas não fizeram. Deus nos ama, irmãos. É isto que Maria está dizendo. Ela é uma humilde serva, e é mesmo. A ação de Deus nas nossas vidas é parte disso. Nós precisamos ter um coração aberto. Nos humilharmos diante do Senhor. Ele vai lembrar de nós. Ele tem lembrado de cada um de nós. Ele tem se dilatado em direção a nós. Mas ainda no verso 48, eu gosto dessa expressão, pois desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Um verdadeiro espírito de Natal, irmãos, estende-se para todas as gerações. Ou seja, o que é que nós estamos passando para os nossos filhos? Esse cântico, a anatomia desse canto está dizendo assim, a minha vida vai ecoar, e nós estamos aqui há mais de 2000 anos depois desse evento, falando dela. Falando dela. A minha e a sua vida é programada por Deus para estendermos a bênção do Senhor na vida das pessoas. Se não fizermos isto, se não somos abençoados, se não somos uma bênção para a vida das pessoas, nós não sabemos o significado do Espírito de Natal. Porque Deus nos deixou aqui para que fôssemos abençoados e abençoarmos os outros. Nós estamos deixando, irmãos, que legado para as pessoas que estão conosco, caminhando conosco. Nós influenciamos muito mais do que nós pensamos. Qual é o legado do Natal que nós estamos deixando? O que é que nós estamos passando para as nossas famílias? Quantas famílias reúnem-se só para bater a foto, porque vai brigar logo, logo? Quantas famílias não se reúnem? Exatamente por causa de brigas. Maria diz o seguinte, o meu nome vai ecoar em todo o tempo da história. 2000 anos, mais de 2000 anos, nós estamos ainda nos lembrando dela. E do legado, da maneira como ela trabalhou esta realidade em sua própria vida. Verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. O verdadeiro espírito de Natal recorda quão grande e santo Deus é. O que esse Deus tem operado, trabalhado em nossas vidas. Natal é um evento sagrado, irmãos. Que nós como cristãos, estamos tornando mundano. Nós estamos fazendo isso em algumas comunidades, essa realidade tem trazido para a própria igreja. Tradições, realidades que não tem nada a ver com o projeto de Deus. E é tudo sobre a grandeza e a santidade de Deus. Um Deus que opera maravilhas. O Deus do impossível, irmãos. O Deus que traz realidades quando o seu projeto, para ser efetivado na minha e na sua vida, na vida da igreja, ele se move. E quando ele faz isto, grandes coisas acontecem. Santidade de Deus. A grandeza de Deus. Eu me recordo disso.
Por isso que eu leio o texto de novo, para não perder o foco, para não ser envolvido com essas coisas que estão aí, para não me empolgar com isso, para não substituir a realidade de Deus no meu coração para essa data. É uma data de celebração do tamanho que o meu Deus é e da sua santidade. Esse Deus tem operado grandes coisas, santo é o seu nome. Essa menina sabia o que era isso, irmãos? Essa menina sabia o que era isso. E estava diante de uma esposa de sacerdote que também sabia o que era isso. Quão grande é o nosso Deus. E quão santo é esse Deus. É isso que tem que trazer à minha memória. Mas no verso 50, ela também traz uma realidade. Ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. O verdadeiro espírito de Natal se estende para nós em forma da misericórdia de Deus. Deus, um Deus misericordioso. E misericórdia é não recebermos o que nós merecemos. Nenhum de nós merece o Natal. Nenhum de nós merece o Natal. Mas ainda assim, Deus nos visita. Ainda assim, Deus se estende, se dilata em direção a cada um de nós. Em misericórdia, esse Deus invade e pervade todas as gerações. É isso que eu preciso, irmãos, transmitir. É isso que precisava ser cantado, anunciado, propagado, distribuído. Porque é disso que nós estamos precisando. Esse mundo, irmãos, está precisando de Jesus. Essas festas, essas coisas é para tapear um punhado de realidades, mas o dia 2 de janeiro vai chegar. Jesus é uma solução permanente. Cheio de graça e de misericórdia. Miseráveis, irmãos, precisa de um coração misericordioso. E isso está presente nesse momento em que Deus nos visita. No verso 52, ele diz, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. O verdadeiro espírito de Natal nos eleva espiritualmente. Ele não nos deixa vazios. Nos enche com as realidades espirituais e permanentes. Se nós nos permanecermos humildes e abertos à ação de Deus, dizendo sim, eu acredito. Sim, Senhor, eu creio na tua palavra. Faça de mim e em mim o que o Senhor quiser. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Porque o verdadeiro sentido do Natal me dá uma perspectiva nova. Espiritualmente falando. Dá a mim uma visão da visitação de Deus. Muito sublime e majestosa para o meu coração. E para terminar, irmãos, o verso 53. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Natal nos enche de coisas celestiais. Irmãos, eu fico aqui pensando, e aqui vai para vocês pensar em casa nesse período de Natal. Por que a mensagem foi para os pastores e não para o palácio? Por que a mensagem foi para os pastores e não para os palácios?
Hoje eu assisti um filminho, aliás, um finalzinho, a Simone estava assistindo, e eu vi o finalzinho. Um menino e um escultor. Eu não sei qual o título do filme. Mas o escultor, muito ranzinza. E a mãe do menino encomendou um presépio. E o escultor estava esculpindo a ovelha. E ele disse assim para o escultor: o senhor está esculpindo essa ovelha para mim? Estou. Mas essa não é a ovelha, a minha ovelha. Por que não é a sua ovelha? Porque ela está triste. A minha ovelha estava alegre. Porque ela sabia na presença de quem ela estava. E assim foi com a vaca. Ele falou a mesma coisa. Até que, no final, o escultor esculpe um presépio feliz. Irmãos, o espírito de Natal enche a nossa vida de realidades espirituais. Ele nos dá aquilo que Jesus veio para nos dar. Uma vida em abundância. Uma vida cheia das realidades de Deus em todos os aspectos. E eu ouvi uma expressão essa semana de um velho pregador que diz: a Bíblia é um catálogo de todas as bênçãos espirituais e disponíveis para aqueles que temem o Senhor. É dessa bênção que o Natal abre as portas. Essas bênçãos que vêm aos nossos corações a cada dia. E não precisa ser só Natal. Natal é exatamente o tempo de lembrarmos quem é o nosso Deus. E nós precisamos de glorificá-lo todos os dias do ano. Não precisa de guardar um jarrinho. Não precisa de uma varinha mágica. O Espírito de Deus, esse Espírito que fez esse momento singular na vida dessas duas mães, é o mesmo Espírito que está aqui nessa noite, que habita em cada um de nós. Essas realidades são realidades permanentes. Por isso que não é um dia, são todos os dias. Jesus veio para todos os dias. Até pouco tempo, eu não fazia nenhuma questão desse dia em particular. Mas aí depois vem os filhos, ele acaba imprimindo algumas coisas. Mas é um dia como qualquer outro. Mas é um dia em que eu paro para unir a minha voz à mãe de Jesus. Glorificar ao Deus da minha salvação. Celebrar a visitação desse Deus entre os homens. E vamos fazer isso, irmãos, cantando um hino. O hino de número 230. Esse hino é um hino especial composto para esse momento de adoração. O hinólogo teve no seu coração esse momento tão singular e chama-nos, convoca-nos para esse momento de adoração. 230. Ó vinde fiéis, triunfantes alegres, se vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu vosso rei, o Messias prometido. Ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos, ó vinde, adoremos ao nosso Senhor. Fazermos exatamente o que Maria e Isabel fizeram naquele dia. Vamos colocar em pé para isto, irmãos.
Amém. Que essa seja, irmãos, a nossa atitude de adoração nesses dias de festas. Nós tivemos 67 conexões, Araraquara, Ribeirão Preto, Paulista, Uberaba, Bauru, Campinas, Franca, São Paulo, Fortaleza, Brasília, Natal, Jundiaí, Piracicaba, Presidente Prudente, Santo André, Sorocaba, Pittsburgh, Zug, Londres, Athens, Geórgia e Moscou. Um abraço a todos os queridos irmãos que estão em conexão conosco. Que Deus abençoe e que essa seja uma celebração de adoração ao nosso Deus. Irmãos, nós estamos orando, dentre vários irmãos que nós temos trabalhado no nosso grupo de oração, nós estamos orando pela Aninha, do delegado, pelo Azen, pela irmã Iole e pela irmã Vani, que já está aqui conosco sem máscara. Então vamos continuar orando. E temos outros irmãos também. Eu queria convidá-los para vir aqui à frente, aqueles irmãos que têm algum pedido, para a gente colocar isso diante do Senhor juntos. Também, irmãos, nós estamos, eu não falei nas resoluções do presbitério, mas nós estamos organizando esse ano, 2015, nós vamos organizar a primeira igreja com uma das nossas congregações. Nós estamos unindo a congregação ID com a congregação Betel para transformar numa igreja. Então a comissão de organização de igreja já foi formada e esse ano há todo um processo, mas esse ano nós vamos organizar, 2015, organizarmos uma igreja, a quarta igreja em Araraquara. Então vamos estar orando por esse projeto e Deus vai estar cumprindo nas nossas vidas também esse momento. Vamos curvar as nossas cabeças e nos colocarmos diante do Senhor. Pai querido, nós estamos diante do Senhor, não só porque sabemos que o Senhor é o Deus dos impossíveis, mas porque nós sabemos que Tu és Deus. E Tu tens operado coisas portentosas nas nossas vidas. E uma delas, Senhor, é a nossa salvação. É a alegria que o Senhor nos dá de pertencermos ao Senhor. Por isso, ó Deus, que estas outras realidades nós absorvemos, porque nós já temos a Tua salvação. Muito obrigado, Deus, por isso. Muito obrigado, Pai, pela vida dos Teus servos no passado. Isabel e Maria. Obrigado por José. Obrigado por Zacarias. Obrigado, Deus, por João Batista, que foram pessoas que se renderam em perfeita e absoluta submissão ao Senhor para dar ao Teu Filho o campo para que a vontade do Senhor se cumprisse na vida dele. E nós, ó Deus, à semelhança de Maria, estamos glorificando o Teu nome hoje, pela tão grande salvação que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus. Deus, ajude-nos a não sermos contaminados, ó Deus, pela visão mundana desse tempo tão importante na vida do Teu povo. Um tempo de celebrarmos esta grande manifestação do Senhor entre nós. O Deus encarnado em Cristo Jesus. Pai querido, ajude-nos a termos isto em mente, a celebrarmos isto, a proclamarmos isto, a dizermos isto, Deus, em todos os cantos
que nós estivermos. Pai amado, também nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos que estão passando por momentos de enfermidades. Deus, visite-os em nome de Jesus. Traga, ó Deus, ao coração da Aninha aquele conforto que só o Senhor pode trazer. Conforto que contradiz todas as circunstâncias. Que traz paz, confiança, esperança num Deus que se move em direção aos seus servos. Abençoe, ó Deus, a irmã Vania, a irmã Iole, ao Azen, e com eles, ó Deus, todos aqueles que precisam desse toque especial de cura do Senhor, de esperança, de momentos de colocarem, Senhor, a sua fé na ação do Senhor. Pai, abençoe também, ó Deus, aqueles irmãos que vão começar um novo ano, mas com dúvidas com relação aos seus empregos, seus salários. Deus amado, o Senhor é o Deus que nos sustenta. Faça com que o Pai e esses irmãos também coloquem no Senhor toda a esperança do futuro. Que não carregue nada que ainda não tenha acontecido. E mesmo que aconteceu, Senhor, que depositem no Senhor toda a sua esperança. Pai amado, ajude-nos durante essa semana. Dê-nos, ó Deus, a compreensão do ato salvífico do Senhor em direção a cada um de nós. Cuida, ó Deus, da vida de cada servo do Senhor. Obrigado, ó Pai, pelos irmãos que estão conectados conosco. Toda parte do mundo e do nosso país. Que o Senhor estenda graça e misericórdia sobre a vida de cada um. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo estejam em nós e em nós permaneçam até aquele dia quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém.